Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre Scooby-Doo e o Monstro do México. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que se inscreve por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá! Bom, uma cachorrinha chamada Chiquita sai correndo atrás de uma sombra muito esquisita e um garotinho chamado Jorge vai atrás. E aquela sombra era do Chupacabra. E o pai consegue pegar o garoto e a cachorrinha, mas ele volta para onde estava tendo uma música e fala do Chupacabra. Então as pessoas saem correndo para todos os lados, formando uma grande confusão. Então o Fred recebe um e-mail de uma pessoa o chamando para ir para até a ilha de Veracruz. E ele acha que é uma boa ideia para poder praticar o espanhol dele. E já tá com os estereótipos nesse filme gritando na nossa cara. Então o Fred manda e-mail pro resto da Mistério S.A. para ir junto com ele. Então eles vão até o México, na máquina Mistério, e passam por algumas confusões no caminho. E o cara que chamou o Fred foi o Alejo, o pai do Jorge do início do filme. E ele mora no hotel de sua família, que é Vila Bela. E a esposa dele se chama Sofia e a mãe Dolores. Eu fiquei tipo, Dolores Umbridge? Espero que não. Espero muito que não. Então, eles têm muitas crianças na família, mas só foram passar o feriado com eles. Fora que o Scooby já se encanta pela Chiquita, e ela é bem menor que ele. Então o Luiz, o irmão mais velho do Alejo, cuida da lanchonete com a noiva Charlene. E ele tá caidinho por ela. Então aparece o Diego Fuentes, que trabalhava para o ex-marido de Dolores. Mas ela não parece confiar muito nele. Ele quer comprar as terras deles. Então eles contam sobre o Chupacabra. O Alejo tinha mandado outro e-mail pro Fred falando sobre isso, mas eles já estavam a caminho e não viram. O Chupacabra é uma versão mexicana do Pé Grande. Então eles vão passar a noite lá, mas o povo do hotel falam pra eles não irem para o lado de fora. Então o Salsicha e o Scooby ficam com tanto medo que eles acabam saindo do hotel, enquanto Fred e Velma do lado de fora também. E eles acham que a Daphne estava correndo perigo, mas ela estava de boa. Só que todos eles estão com muito medo de voltar para a cama. Só que eles acabaram encontrando pegadas que vão até o bangalô, mas mudam de direção e vão para o hotel. Então passa o dia e a Daphne tinha feito um molde do Pé Grande, e ela estava cheia de grãozinhos pretos. E o Alejo pede para eles não contarem para as mulheres da família para não assustá-las. E o Fred começa a tentar falar espanhol, mas dá tudo errado. E o Luiz e o Alejo vão sair com a Mistério S.A. e a Charlene coloca um colar para dar sorte no Luiz. E o Fred tem a ideia de perguntar aos nativos sobre o monstro. E a Daphne faz uma reportagem sobre isso. Mas alguma pessoa escreve na máquina Mistério assim: sai agora ou não verão o dia de amanhã. Em espanhol, claro, né? Então eles vão se separar e o Alejo e o Luiz vão até as montanhas, o Fred e as meninas vão para o oeste e o Scooby e o Salsicha vão para leste. E agora já escureceu e como o Salsicha e o Scooby estão com medo, eles querem ficar dentro da máquina Mistério, mas alguém sabota ela. E o Fred e as meninas veem uma estátua de uma serpente, que era chamada pelos astecas de deusas das coisas boas. Até que eles encontram um senhor e vão conversar com eles. E ele era um curandeiro. Então ele começa a falar que não tem nada na cultura antiga que fala sobre o Chupacabra. Os deuses, que são os animais, não ferem as pessoas sem razão. E ele conta que uma pessoa do norte ofereceu muito dinheiro para eles para construir um império aí e atrair muitos turistas. Mas os nativos recusaram a oferta e esses estranhos foram e prometeram retornar um dia. Ele conta também que eles correm um grande perigo e o Chupacabra estava olhando eles tudo de longe. E o Alejo e o Luiz se separam quando ouvem o barulho do monstro e o Alejo vai parar num precipício. Mas ele consegue subir de volta quando o Luiz volta e ele conta que alguma coisa bateu na cabeça dele e ele desacordou. Salsicha começa a dirigir na máquina Mistério, mas os freios não funcionam. E o Fred e as meninas também escutam barulhos do monstro e saem correndo. Até que eles dão de cara com o Luiz e Alejo, e eles escutam os coiotes fugindo de uma coisa e era do Chupacabra. Eles voltam até onde a máquina Mistério tinha que estar estacionadas e percebem que alguma coisa sabotou os freios, até o Chupacabra aparecer de novo. E no meio dessa perseguição, eles param na frente de um cinema que estava passando A Lenda do Vampiro, que era o filme anterior deles, que era ruim, e eu vou deixar aqui nos cards para vocês irem lá assistir. Mas o Salsicha Scooby aparece e salva eles, mas a máquina Mistério continua sem freio. Só que eles param porque a gasolina acabou, e eles param meio que na frente de um posto de gasolina. Coincidência? Acho que não! O Luiz acha que é sorte do amuleto que ganhou da Charlene. E o Alejo dá um gelo para colocar no galo do Luiz, mas a Daphne não vê galo nenhum na cabeça dele. E o curandeiro havia mandado eles procurar no passado. Então eles vão até o museu antropológico, mas parece que alguém implantou aquela placa lá. E eles passam a noite toda dirigindo e chegam no museu. Até que uma mulher que trabalha no museu aparece lá para fazer eles voltar no tempo com a visita. Então a Daphne vai ser a voluntária da apresentação dessa mulher e ela acaba sumindo. E a Velma acha um pedaço da etiqueta da roupa dos guerreiros e o Fred acha um alçapão. Eles entram e causam uma grande confusão. Só que depois que eles acham uma porta para as pirâmides, eles olham no topo de uma delas e é onde a Daphne está amarrada.
disfarçada. Eles acabam encontrando uma jaula que não estava lá do nada, porque ela acaba sumindo e eles acabam sendo enjaulados. Até que aparece um personagem que parece de um parque temático, com um sotaque bem ruim, e esse personagem é uma águia e fala para a população ao redor que todos os que estavam dentro lá daquela jaula são maus e eles saem correndo atrás deles. Mas eles se encontram dentro de uma pirâmide que tem vários escorpiões dentro e ratos também. Eles correm e acham as catapumbas, então eles se vestem de roupas típicas dos esqueletos nativos indígenas para se disfarçarem, mas não funciona muito. E depois de algumas confusões, ele vem o Sr. Fuentes e a águia era só um animatrônico. Então o chupacabra vê eles entrando no cemitério porque o festival deles era lá dentro. Eles encontram a Dolores e fala que o chupacabra levou a Charlene logo depois que eles saíram, que ele tinha arrombado a porta do restaurante e levou ela. Mas o Fred percebe que tem alguém querendo por medo deles e os tirarem do caminho. Eles percebem que tem alguém seguindo eles e eles vão ver a gravação de vídeo da Velma e agora eles percebem que Manhana estava escrito errado lá na máquina mistério e eles não colocaram o tio. Então eles vão começar a fazer as oferendas aos mortos e um fantasma aparece na tumba do pai do Alejo, que seria um espírito do pai dele mesmo. Então ele fala que o único jeito de acabar com essa praga do chupacabra é vendendo as terras. Mas o Alejo percebe que o fantasma não tem nada a ver com seu pai. E o Fred pede para ver o amuleto do Luiz e ele percebe que é um rastreador. O Scooby acha um esqueleto que está comandando o fantasma do pai do Alejo. Ele era o Sr. Sorriso e eles tinham passado na frente do parque temático deles mais cedo, antes de chegarem lá naquele museu. Ele não aceitou quando os irmãos negaram vender as terras para eles. Porém, o chupacabra ainda estava solta e não era um efeito especial. Então começa uma cena de perseguição e ele é capturado. A pessoa que estava lá dentro era a falsa guia no museu. E o Sr. Sorriso tenta até falar que a culpa é mais dele do que dela, mas é inútil. E eles estavam apaixonados e se conheceram quando ela trabalhava de atriz e modelo no parque temático dele. E essa mulher, na verdade, tira a máscara e ela era a Charlene disfarçada. E ela gostava da grana que o Luiz tinha, por isso que ela estava com ele. E o Sr. Fuentes queria avisar o plano dele pros irmãos, mas ele não conseguiu. E o Victor não tinha desacordado quando ele disse que o chupacabra tinha dado o negócio na cabeça dele. Ele estava com medo de perder o irmão, porque ele teve um ataque de pânico e ele mentiu dizendo que ele tinha levado uma coronhada na cabeça. Bom, o filme ele é muito, mas muito mesmo estereotipado. Mas eu gosto dele. Bem mais do que o filme passado, porque aquele lá foi triste. Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, eu vou deixar o link dele aqui nos cards pra vocês irem lá assistir. Então a minha nota pra esse filme é um 7. Acho que na verdade um 6,5, sabe? Eu anotei 7 aqui no roteiro, mas acho que é muito. 6,5 tá de bom tamanho. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!